Oi, gente, boa noite. Aqui em Portugal já é noite. Boa tarde se você estiver no Brasil, ou bom dia se você estiver em outro país confuso, mais para trás ainda. E hoje eu estou aqui com vocês para conversar sobre uma pergunta que muitas clientes, muitas pessoas me fazem, que é: por que eu não emagreço? Eu faço tudo o que dizem para eu fazer e mesmo assim não emagreço. Será que você está fazendo tudo mesmo? Vamos analisar passo a passo, dimensão por dimensão, para tentar entender o que está acontecendo, que você não está conseguindo emagrecer ou não está conseguindo progredir até chegar no seu peso ideal. Então, meu nome é Marta Fonseca, sou psicóloga e trabalho com esse foco no emagrecimento, com bem-estar, com saúde, mudando a sua relação com a comida e com o corpo, sem então fazer dietas mirabolantes e controlando e se tendo força de vontade, mas sim realmente resolvendo o problema, indo às causas. Então, para começar, vou contar uma história. Joana foi uma cliente minha e daquelas assim muito aplicadas, a cliente ideal, a mentorada muito motivada e que fazia tudo o que era preciso. Fazia atividade física, dormia bem, seguia bonitinho um padrão de alimentação saudável ali, com comida de verdade, inventava receitas, procurava novos ingredientes, estava até fazendo alguns períodos de jejum, enfim, muito empolgada e tendo até muito prazer com as novas descobertas, com as novas sensações, aprendendo a comer coisas diferentes. Mas depois ali de alguns meses, ela estagnou. Ela não tinha tanto peso assim para perder, eram uns 5, 6 quilos. Ela já estava ali nos seus 40 anos e aquela história, né? Foi aumentando de peso, ano após ano, 1 quilo, 2, e quando chegou ali no 4, 5, no 6, ela começou a ficar bem incomodada, preocupada. Ela é meio baixinha, então assim fez uma diferença esses 5, 6 quilos. E ela conseguiu emagrecer fácil os 4 primeiros, e esses últimos 2, que são os mais difíceis, ela estagnou. E aí ela me falava: poxa, mas eu tô fazendo tudo certo, eu tô seguindo tudo, não tô emagrecendo, eu não tenho questões mais comportamentais, emocionais, eu não como de forma desregulada, compulsiva, fico beliscando, o que pode estar dando de errado? E aí eu falei: ok, vamos ir aos detalhes, vamos ir mais a fundo para identificar, para achar o que estava ali impactando e estagnando o seu peso e atingir os seus objetivos. Num primeiro momento, na primeira fase, a abordagem ela é bem geral, né? Uma mudança de comportamento e na alimentação mais ampla, como eu já coloquei nos vídeos passados. Basta você, no primeiro momento, focar em diminuir ou até excluir, de preferência no dia a dia, o açúcar, a farinha e os industrializados, que só isso para muita gente já vai fazer uma grande diferença. E ir trabalhando seus comportamentos, suas emoções para melhorar ou mudar sua relação com a comida, com o comer, com o seu comportamento alimentar. E ela já tinha passado essa fase, então aí a gente precisa descer para um nível mais profundo para analisar os detalhes. E aí a gente começou a analisar, ela começou a me contar como é que estava a rotina dela e a gente percebeu, ou eu descobri, que o grande vilão era chá. Ela tomava chá mate, o dia todo, assim, 1 litro, 1,5 litro, praticamente substituía a água, só que ela colocava uma colherzinha de açúcar, achando que aquilo ali não teria um grande impacto, não seria grandes problemas. A questão é que de pouquinho em pouquinho vira um tantão, né? A gente sabe que o resultado dos nossos comportamentos, das nossas ações, vem do somatório, vem do acúmulo. Então, às vezes a gente faz pequenas coisas ali no nosso dia a dia, seja na alimentação, seja no comportamento, nas emoções ou nos hábitos, e a gente acha que não vai ter o grande impacto e a gente não percebe que no acúmulo virou uma coisa grande. E aí, desde esse
ponto, ela deixou de pôr açúcar, se acostumou ao chá sem açúcar, o que é o ideal, até para mudar o seu paladar, e conseguiu destravar e emagrecer o resto que ela queria. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a pensar em algumas dimensões para você se autoanalisar e, quem sabe, identificar onde é que você está errando, onde que está pegando para travar o seu emagrecimento e a conquista, né, do bem-estar, da contentação, da satisfação, que é uma conquista muito mais ampla do que só perder o peso. E qual é o problema? Que normalmente as pessoas fazem de errado. A maioria, principalmente quando chega para mim, está tão cansada porque sempre tentou uma abordagem que eu chamo de mágica, né? Principalmente nessa questão do emagrecimento ou da mudança do comportamento alimentar, tem muito essa postura. As pessoas querem soluções rápidas, mágicas, no sentido de que, né, um medicamento ou um procedimento cirúrgico ou um curso de ali tantas semanas ou um workshop, essas coisas vão fazer a pessoa conseguir mudar. E não é mágico, né? Porque precisa do seu próprio esforço, precisa da sua implicação, do seu compromisso e desse trabalho terapêutico, desse processo de mudança mais interno, não só ali nos hábitos. Para algumas pessoas basta mudar os hábitos porque não tem grandes conflitos, grandes questões emocionais. Mas essas pessoas nem chegam para mim, porque no primeiro nutricionista, no primeiro nutrólogo que passam, já conseguem resolver, porque bastava ali uma organização, uma orientação, uma estrutura de um cardápio, por exemplo, para resolver o problema. Então, quando me procuram é porque isso não foi o suficiente, então a gente precisa ir numa dimensão mais profunda, mais detalhada. O primeiro ponto que eu queria colocar é que isso não quer dizer e não deve acontecer de você se culpar. Ah, então eu não emagreço porque é culpa minha. Eu que não tenho força de vontade, eu que não tenho disciplina, eu que não consigo abrir mão das coisas ou não consigo me organizar. Por quê? Se culpar não vai adiantar nada, só vai fazer você se sentir mais ansiosa ou ansioso, deprimido, com autoestima baixa, vai trazer desmotivação, vai ter aquela vontade de desistir. Ah, eu sou um fracasso mesmo, para que eu vou tentar? E aí nem tenta mais nada. E isso é péssimo, né? A gente sempre tem que se dar um crédito e confiar que, bom, pode ser que eu ainda não encontrei a abordagem que combine comigo, ou o tratamento, a estratégia que vá funcionar para mim, que eu vou me identificar e vou conseguir seguir. Então, se responsabilizar é diferente de se culpar. Se culpar não serve para nada, só serve para trazer mal-estar e sofrimento, mas o processo de se responsabilizar é importante, ou seja, abrir mão dessa expectativa de uma fórmula mágica, de que é um profissional, um remédio ou um procedimento que vai resolver a sua vida e se envolver, se comprometer, se implicar. Porque se eu faço parte do problema, faço parte também da solução. E isso é muito bom, né? Porque aí está nas minhas mãos. Dá trabalho, precisa de um esforço, é um processo, não é rápido, mas pelo menos eu tenho algum controle, eu tenho alguma participação. E isso traz, pelo menos no médio prazo e no longo prazo, uma sensação de poder, de contentamento, de satisfação muito grande. E a chance de resultados positivos é muito maior. Quando a gente delega para o outro, primeiro que a gente não se envolve, não investe a energia necessária, toma aquele remédio e fica esperando. Ai, deixa eu ver se minha compulsão vai passar. Deixa eu ver se minha ansiedade e eu comer por ansiedade vai parar, vai resolver. Para algumas pessoas pode melhorar, ajudar, mas não resolve. E aí, vai ficar também tomando remédio para sempre? Então é importante de se envolver, tomar para si ali, abraçar o problema para a gente encontrar uma solução. Um outro ponto que eu quero trazer então, que muitas vezes é a razão pela qual você não está emagrecendo, é você atacar o sintoma
o problema aparente e não as causas. É como o exemplo da febre, que eu gosto muito, sempre trago. Se você toma só um remédio para febre, ou toma um banho, consegue baixar a febre, resolveu o problema? Resolveu a doença que está ali por trás, por baixo ou dentro do corpo? Não, você só atacou o sintoma. Você resolveu ali o problema aparente, que era o aumento da temperatura, o mal-estar, resolveu. Mas a doença continua ali. O problema mesmo continua. E aí, se você não olhar qual é o problema, é uma gripe, é um vírus, é uma bactéria, uma infecção, e eu preciso resolver isso que está ali, que é a causa, enquanto não resolver, a febre vai voltar, passa o efeito do remédio e volta. Então, no caso do emagrecimento, engordar, a gente precisa olhar quais são as causas. Ninguém engorda à toa. E aí você tem que analisar as possíveis causas, que é um conjunto, né? Genéticas ou a influência genética, a influência familiar, o seu comportamento, as suas emoções, a qualidade da alimentação que você está tendo. Então, olhar realmente para todas as possíveis causas, e isso um profissional ou um trabalho de uma terapia, de uma mentoria, ou um conjunto de profissionais vai poder te ajudar para identificar quais são essas causas. Então, para de olhar só para o peso, só para emagrecer ou engordar, e olha para o seu todo, o seu eu, como é que está a sua vida, como é que está a sua dimensão psíquica, física, e aí abraça esse problema para começar a desenhar a solução. Então, o importante é cuidar de todas essas dimensões. E o que muitas pessoas fazem e que aí não ajuda é cuidar só de uma dimensão. Então, por exemplo, elas não cuidam da parte mais física, mais concreta. Então, acha que basta cuidar do emocional, do comportamental. Para algumas pessoas isso até termina funcionando, né? Diminui a compulsão, diminui a ansiedade, aos poucos vai comendo menos e emagrece. Mas é um processo mais lento e para muitas pessoas não é suficiente, porque o corpo já está tão desequilibrado, seja pelo estresse, pelo sono e pela alimentação ruim por muitos anos, que só mudar a parte comportamental e emocional não resolve. Então, preste atenção, como é que está o seu sono? As pesquisas mostram que não dormir o suficiente ou não dormir um sono de qualidade traz uma série de desequilíbrios hormonais nos neurotransmissores que são prejudiciais para a saúde em geral, para o emocional, né? A pessoa fica mais irritada, mais ansiosa, mais deprimida, mais mal-humorada. Isso muitas vezes, para muitas pessoas, leva a um comer compulsivo, ou beliscar, ou comer nervoso, como se diz. E também tem um desequilíbrio ali mais fisiológico dos neurotransmissores que facilitam engordar e dificultam emagrecer. Então, cuide do sono, que é uma das questões aí da dimensão física. Cuidar da alimentação também é um outro ponto da dimensão física que é importante. Então, pense na qualidade da sua alimentação. Está comendo comida de verdade, alimentos frescos, comida mesmo, e diminuindo ou até excluindo da rotina os industrializados, cheios de químicas e elementos que a gente nem pode chamar de comida. Está conseguindo restringir, diminuir bastante o açúcar, as farinhas ou até os carboidratos em geral, dependendo da sua situação, se você precisa de uma abordagem um pouco mais radical no início, pelo menos. Por exemplo, se você já apresenta um princípio ali, uma pré-diabetes, uma questão metabólica complicada, enfim, aí muitas vezes tem que ter uma abordagem um pouco mais radical. Você está cuidando também do estresse? O estresse que a gente coloca como aquela vida atribulada, agitada, sem tempo para dar uma parada, sem tempo para o lazer, sem tempo para dormir e sempre ali na correria. As pesquisas também mostram que o estado de estresse crônico constante altera todo seu equilíbrio hormonal e neurotransmissores e também facilita o engordar e dificulta o emagrecer.
enfim, por exemplo, cortisona, o cortisol fica o tempo todo alto, isso altera outros hormônios e isso é muito ruim. Além do que, quando as pessoas estão estressadas, muitas vezes comem de forma desregulada, correndo, compra ali um salgado na lanchonete, vai correndo da faculdade para o trabalho ou vice-versa, nem presta atenção no que está comendo, come sem mastigar, então começa a dar tudo errado. Então cuide aí do nível do seu estresse. Um outro ponto, então, é a pessoa cuida dessa parte física, mas não cuida do emocional. Então, aí também não costuma funcionar muito. Claro que a gente sabe que cuidando do sono, da alimentação, do estresse, muitas vezes a questão emocional já melhora bastante. Mas para a maioria das pessoas que pelo menos chegam para mim, porque já passaram por várias dietas, vários profissionais, vários programas e não conseguiram resolver, é porque tem uma dimensão emocional, comportamental muito grande, ou pelo menos importante. Então, precisa ir um pouco mais a fundo para analisar como é a sua relação com a comida, com o corpo, com ser magro, com ser gordo. Então, poder analisar as funções do comer, por exemplo. Eu estou comendo porque eu estou com raiva, estou sentindo solidão, é para me preencher, é para me aliviar, é para engolir, descer a raiva. Ou eu estou comendo porque eu estou deprimida, então nada tem mais muita graça, só o comer, às vezes o doce. Estou comendo porque eu tenho tédio, minha vida está meio assim, sem propósito, sem sentido, então vou comer. Então, analisar, né, como que está os significados, as funções, os contextos em que você come. Então, por exemplo, também, na minha família sempre foi importante comer até acabar o prato. E eu estou desconectada com a minha fome, minha saciedade. Então, se reconectar aí e começar a desfazer esse paradigma, desfazer essa crença aprendida na sua história. Então, senta, analisa, na hora de comer, se observe, pense e tente identificar quais são as motivações, os sentimentos, as sensações que estão envolvidas no comer. Tente comer de forma presente, né? Sentindo o gosto, analisando sua mastigação e avaliando sempre sua fome e a sua saciedade, que isso é muito importante porque com tanta orientação de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, ou com cardápios, com quantidade, pesos, ou até com tanta desconexão pelo estresse, pela correria, ou por esses comportamentos inadequados, que a gente já não sabe mais, não consegue identificar quando está com fome e quando está saciada, quando está satisfeita. Então, vá tentando aí aos poucos se reconectando. Tem a meditação que ajuda muito nesse processo. Tem os exercícios do comer intuitivo, que também são muito bons para fazer essa reconexão com os seus sinais corporais. É sede, é fome de quê? É salgada, é doce, é uma coisa mais quente, fria, macia? É fome mesmo, é mais uma vontade de comer, um prazer? Também não tem problema, de vez em quando a gente vai comer sem fome, né? Só pelo prazer. Mas aí você escolhe bem e não vai no automatismo e come qualquer coisa ou come muito. E aí sacia também aquele prazer, aquele desejo e tá ótimo. O importante é você se sentir satisfeita. Quando a gente come desconectada e dessa forma rápida, estressada ou compulsiva, a gente nem sente o gosto, nem sente o prazer. E aí muitas vezes até termina comendo várias coisas e muito, porque não satisfaz. Come uma coisa, não era bem isso, aí come outra e não era bem isso, quando vê, tá entalada, entupida e insatisfeita. Então, se conecte aí com o seu corpo e com o seu emocional para identificar quais são as suas necessidades e vontades e atendê-las. Um outro ponto também importante nessa análise de que por que não está conseguindo mudar o seu comportamento alimentar e aí finalmente emagrecer ou atingir o seu corpo ideal é analisar as funções do corpo grande.
E aí tem outros vídeos que eu falo mais disso, mas apontando aqui, por exemplo, muitas vezes a gente está ou precisa um corpo grande para se sentir forte, para se sentir seguro, ou para se sentir uma figura amorosa, calorosa, maternal, aquela ideia de que a mãe, a avó são pessoas corpulentas, e que uma pessoa magra vai ser uma pessoa seca, chata, fria, ou né, não afetiva. Então, analisa quais são as imagens e os significados que você associa a um corpo grande ou a um corpo magro. Lá no meu canal do YouTube tem até uma meditação conduzida que eu ajudo nesse processo de identificar como você se vê estando com um corpo grande, pesado, e como se vê com um corpo magro. E aí muitas pessoas descobrem, percebem que tá com o corpo magro, se imaginar com o corpo magro, dá um mal-estar, dá medo, dá insegurança, e aí muitas vezes associa com uma razão ou outra e percebe que, apesar de querer muito emagrecer, racionalmente, inconscientemente ou emocionalmente, tem medos, tem temores. Então, importante nesse processo de descobrir o que está impedindo você de emagrecer, é interessante analisar aí essa dimensão mais emocional, mais psíquica, tanto na função do comer quanto na função de ter um corpo grande. Então, essas eram as informações que eu queria trazer para te ajudar nesse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento para conquistar aí sua saúde, seu bem-estar, que é o mais importante, e sua satisfação com um corpo com um peso mais equilibrado, no seu ideal, e também poder conquistar uma harmonia, uma aceitação, até um amor por esse corpo, né? Muitas vezes quando a gente está aí num peso que a gente não se identifica ou não gosta, ou que a gente vê que não está sendo um reflexo de um equilíbrio, de um bem-estar, de uma saúde e de um contentamento, a gente fica muito frustrado, muito triste. Então, espero que eu tenha te ajudado. Deixe seu comentário, pode deixar aqui no canal do YouTube ou agora no chat, que eu vou adorar responder e a gente começar a conversar. E deixe o seu joia, assine meu canal, me visite no Instagram, que eu estou sempre trazendo conteúdos para te ajudar nesse processo aí da conquista do peso ideal, no sentido ideal para você, no peso equilibrado e o bem-estar. Tchau, até a próxima live.